Dia 25 de fevereiro de 2024, Paulo Ricardo Paul, grão para todos, grão para todos, grão para todos, pagamento das 2 parcelas atrasadas da recomposição salarial e pagamento do IPCA 2023. Não custa lembrar a todos os ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e a todos os integrantes do funcionalismo público do Poder Executivo que, a partir desse mês, os nossos vencimentos, proventos e pensões estarão defasados em cerca de 20%. Ou seja, nós todos estamos ganhando 20% a menos do que ganhávamos em função do não pagamento das parcelas e do IPCA de 2023. Eu tratei em vídeo anterior que comentaria sobre 2 temas, mas só vou comentar um. Eu vou deixar o tema das mãos, que pode ser falado a qualquer momento, para uma outra oportunidade. Vou falar sobre o exemplo do jogador e vou falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é uma reflexão que eu vou colocar para que os senhores e senhoras, veteranos, sequelados e pensionistas, avaliem com a devida cautela e expressem as suas opiniões na forma de comentário. Vamos ao vídeo. Na quinta-feira passada, o Fluminense jogou no Equador contra a LDU. Nesse jogo, logo no início, aconteceu um lance capital para a partida. O jogador do Fluminense estava invadindo a área, tendo a seu lado um jogador da LDU e se preparava para driblar o goleiro quando foi pisado e empurrado lateralmente pelo jogador da LDU, tanto que ele caiu na direção exata do empurrão. O juiz não marcou a penalidade, embora fosse um lance muito fácil de perceber, porque só tinham 2 jogadores, o atacante e o defensor. O goleiro ainda estava por sair. Não marcou, foi chamado pela equipe do VAR, que é aquela equipe que mostra a imagem, ou melhor, mostra imagens de diferentes posições do lance. Pois bem, em todas as imagens que nós tivemos acesso pela televisão, o pênalti foi claríssimo. Como eu digo, de clareza solar. Todas as imagens mostravam o jogador pisando no jogador do Fluminense e empurrando com o braço. Deveria ter sido marcado o pênalti, o jogador deveria ter sido expulso. Só que o juiz ficou lá 1, 2 minutos olhando as imagens e resolveu não marcar. Existe muita semelhança, né, com a nossa situação aqui da GRAM, esse fato. Por quê? Porque todo mundo sabe que é genérica e faz de conta que não sabe. É Poder Judiciário, é Ministério Público, é Tribunal de Contas, é Procuradoria-Geral do Estado. Todo mundo vai lá no VAR e fica claro que ela é genérica. Mas não, pro labore faciendo. Então não foi pênalti, é pro labore faciendo. Diga-se de passagem, o Fluminense jogou muito mal e mereceu perder. Mas o juiz cometeu um erro gigantesco. Exatamente porque foi chamado ao VAR e pôde ver com calma, com cautela, como os juízes estão podendo analisar com cautela, os procuradores estão podendo analisar com cautela, os conselheiros estão podendo analisar com cautela e mesmo assim não estão vendo. Ou estão fazendo como se não estivessem vendo. Mas o que eu quero abordar é o posicionamento de um jogador do Fluminense. Acabou o jogo, teve uma entrevista coletiva, isso é normal. Quando acabou a entrevista coletiva, estavam lá para responder perguntas o técnico do Fluminense e um jogador do Fluminense. O técnico
fez menção de levantar, o jogador até fez menção de levantar e voltou e disse assim, peraí, vocês não vão fazer nenhuma pergunta sobre o lance? Quer dizer, ele questionou os jornalistas, que fizeram várias perguntas, eu não sei quantas, que eu não assisti, mas em momento nenhum tocaram nesse lance capital para a partida, que foi o fato do árbitro não ter marcado um pênalti claríssimo, e ele saiu em defesa do Fluminense. O que ele fez é o que nós estamos falando desde o começo dessa luta. É fundamental que façamos a defesa institucional. É claro que receber a grana é um direito. Nós estamos lutando por ele, mas o que nós estamos fazendo, muito além disso, é lutar pela instituição, pela preservação dos valores, pelo respeito às leis. É preciso aprender a lutar pela instituição. Como fizeram os 40 da Evaristo, como fizeram os coronéis Barbonos. É preciso aprender a lutar pela instituição. Senão, as instituições vão sendo destruídas por essa dominação política que é cada vez maior. Então, sigamos nós, coronéis da ativa, tenentes coronéis da ativa, majores da ativa, capitães, sargentos, soldados da ativa, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, esse exemplo dado pelo jogador, que não ganhou nada mais para fazer a defesa institucional do Fluminense. Mas ele fez. Os senhores e as senhoras têm o dever de fazer. Não é uma questão de estar ganhando a gratificação ou não estar ganhando. Apenas. A questão é que legislações estão sendo desrespeitadas. E os senhores, que têm que servir e proteger, não estão protegendo os seus da violação das legislações federais e estaduais. Estão calados, estão fingindo que não é com vocês. Estão indo lá no VAR e vendo lá escrito em letras garrafais, a grana é genérica, todos têm que receber. E vocês não movem uma palha. Não fazem absolutamente nada. Pelo menos não se tem notícia de alguém que tenha levantado a voz e dito, não, isso está errado, vamos consertar isso. Espera aí. Vamos falar com o secretário estadual de Polícia Militar, vamos falar com o secretário estadual de Defesa Civil e vamos consertar isso. Qual é o problema? Qual é a dificuldade de fazer isso? Dificuldade zero. Dificuldade nenhuma. Agora, se o foco de cada um dos senhores e as senhoras é apenas o próprio umbigo, não custa lembrar que Deus, eu tenho certeza, irá proteger todos os senhores e as senhoras, e os senhores chegarão à condição de inativo, não sei quando, talvez aos 70 anos, aos 75 anos, chegarão à condição de inativo. Quando chegarem, a situação estará muito pior, se não for feita a defesa institucional agora, e se não continuar sendo feita. As suas pensionistas ficarão em situação extremamente pior do que estão agora as pensionistas. É preciso aprender isso. Não precisa ser indisciplinado, não precisa cometer nenhum crime, muito pelo contrário. Isso é ser ordeiro e é ser pacífico. O soldado que aborda o capitão comandante da companhia e diz, pô, capitão, você não leva mal não, mas eu acho que essa gratificação que nós estamos ganhando, os veteranos, os pensionistas dos sequelados deveriam ganhar também. Afinal de contas, qualquer um de nós amanhã pode ser um sequelado, pode deixar uma pensionista, e todos nós queremos chegar a ser veteranos. Ele não está sendo indisciplinado. Ele está pegando o problema e jogando para o chefe imediato dele. O que o senhor acha?
Nós não devemos conversar com o comandante? E o comandante, por sua vez, não deve conversar com os outros comandantes? E esses, por sua vez, não devem conversar com os secretários? Onde está a indisciplina? Onde está o crime? Basta ter vontade de fazer. É fundamental ter vontade de fazer. É fundamental pensar no outro. Pensar que o outro hoje é o que vocês serão amanhã. Se tudo der certo. Então, vamos olhar, vamos assistir a entrevista. Quem não assistiu, assista a entrevista coletiva. O finalzinho só. O jogador falou 5 minutos e fez uma defesa institucional do Fluminense. Nós precisamos que os senhores e as senhoras façam a defesa institucional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Unam-se a nós de forma ordeira e pacífica, mas façam alguma coisa. A polícia está sendo dividida agora por 2 muralhas da China, como eu falei. Isso não é bom. Isso é muito ruim. Isso é horrível. Agora vamos tratar do nosso segundo tema. Esse tema é polêmico. Nós estamos há 26 meses lutando pela recuperação da paridade. Eu, em vídeo recente, fiz aí uma relação de atos que foram praticados por nós no intuito de recuperarmos a paridade prevista em leis federais e leis estaduais. Faz tempo. E nesse tempo todo, nós sempre tivemos a preocupação de nós recebermos também a grana. Estamos há 2 anos e 2 meses, há 26 meses, lutando da seguinte forma: nós queremos receber também. Qual é a realidade que nós temos? Nós temos um grupo que recebe e um grupo que não recebe. Isso está desde o começo assim. Desde que começou a luta, está assim. Um grupo recebe e um grupo não recebe. Nesse cenário, existindo esses 2 grupos, nós estamos há 26 meses tentando receber também e não conseguimos até hoje. Faço uma pergunta e deixo uma reflexão. A estratégia que nós adotamos é correta? É claro que no primeiro momento todo mundo tende a responder que sim, que nós não queremos tirar a grana de ninguém. Nós queremos é receber também. Volto à pergunta: será que a estratégia é correta? Será que se nós estivéssemos lutando para ninguém receber a grana, o inverso do que nós estamos fazendo, facilitaria que todos recebêssemos a grana? Vamos parar um pouco e tentar criar na nossa imaginação esse cenário. Nós temos uma realidade, repito. Um grupo recebe desde o começo, um grupo não recebe. O grupo que não recebe luta o tempo todo para que todos recebam. Se de repente esse grupo que não recebe começasse a lutar para ninguém receber, será que essa luta para ninguém receber faria esse grupo que recebe e que não faz nada para que o outro grupo passe a receber também, entre na luta para que todos recebam? Será? Vamos dar asas à nossa imaginação. Vamos deixar a nossa mente viajar. Vamos tentar
interpretar esse quadro. De repente, todo mundo sem grã. Será que todos lutariam para que todos recebessem? É um questionamento que eu deixo para que as pessoas pensem. Até mesmo porque, quando a gente está numa luta, a gente estabelece estratégias. E vamos ver o resultado das estratégias. Até agora, o resultado da nossa estratégia é zero. Podemos continuar nessa estratégia sem problema nenhum, sem criar nenhum mal-estar, nenhum mal-entendido com quem recebe. E podemos pensar em uma outra estratégia em que nós tentaríamos, através da possibilidade da retirada da grã, que ela fosse estendida. Isso já está meio que acontecendo. Por isso eu trouxe esse questionamento. Porque quando se vai ao Tribunal de Contas do Estado e se diz que uma série de pagamentos estão sendo feitos errados, quando se vai ao Ministério Público e se faz várias denúncias que pagamentos estão sendo feitos errados, considerando que o governo alega que a grã é pro labore faciendo, nós estamos começando a atacar, entre aspas, quem está recebendo. Não é a mesma coisa que eu falei. Eu falei, todo mundo recebe ou todo mundo não recebe, né? O atual momento, a nossa luta está caminhando por um caminho que é assim: estamos ameaçando, através de denúncias, tirar de quem está recebendo indevidamente, para que não retirem de quem está recebendo indevidamente e que paguem para todos. Esse é o nosso caminho atual. Mas nós estamos começando a mudar de estratégia. Espero que os senhores e as senhoras estejam percebendo isso. E vamos torcer para que qual for a estratégia, seja ela qual for a estratégia, que ela seja vencedora e que todos passem a receber a grã, porque é um direito. Agora, pensem nisso. Essa nossa mudança de foco, que não está sendo comentada. Por isso eu fiz questão de falar. Não está sendo comentada. Nós estamos saindo dessa nossa estratégia de buscar a grã para nós, sem tirar a de ninguém, e agora estamos tentando buscar a grã para nós, ameaçando tirar de boa parte daqueles que recebem. Esse é o nosso momento atual. Por isso eu insisto, não permitam essa dominação política, ela é destruidora, ela está dividindo as duas instituições. Está colocando ativo contra veterano, pensionista e sequelado e vice-versa. Sem nenhuma razão para isso acontecer. Porque a grã é um mal que foi criado por nós, pelos nossos. A grã não precisava existir. Essa luta de 2 anos e 2 meses não era para estar acontecendo. Mas ela está acontecendo. E ela está ficando cada vez pior. Podem ter certeza disso. Apesar de muitos estarem desistindo, porque não aguentam mais, porque estão adoecendo e fazem muito bem em cuidar da saúde, muitos não irão desistir. E esses muitos que não irão desistir vão cada vez mais caminhar para essa estratégia. O grã para todos, o grã para ninguém. Juntos somos fortes desde 2007.